Espíndola e esse é o Papo com Lojista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Quero trazer um tema hoje bem importante e que impacta nos seus resultados. Quantos vendedores você deve ter na sua loja? Como você faz esse cálculo? Você tem uma estratégia, uma ferramenta para monitorar e medir isso com um grau de acerto assim, bastante eficaz? Fica comigo que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes de começar, aqueles recadinhos básicos, né? Se você está vendo a gente pelo YouTube, verifica agora aí se você já é inscrito no canal. Se não, se inscreve, porque você não vai perder. Clica ali para ser notificado e não vai perder nada do que a gente produz aqui. E tem muito material para você na área de vendas, compras, gestão financeira, treinamento de vendedores, de gerência, liderança. A gente sabe que quando a gente fala de varejo, e eu sou especialista há mais de 30 anos aí no mercado, ajudando lojas a crescerem, a performar em alto nível, a serem mais competitivas, a se atualizarem em termos de gestão, em termos de técnicas, não é? Para que realmente consigam atingir os seus objetivos. Tem que trabalhar basicamente três pilares basilares. Não é? Existem muitos outros, mas esses são a fundação, né? A base, que é venda, a razão da loja é vender, então qual é a estratégia de venda adequada, como que o gerente deve acompanhar, quais são os indicadores, as técnicas para que sejam implementadas e exercitadas com o time e por aí afora, não é? Para vender você precisa de mercadoria, então definir amplitude, profundidade, quanto você deve ter de estoque, como precificar corretamente e por aí afora. A gente sabe que isso não é fácil, comprar é mais difícil que vender. Então, ter uma boa gestão de categorias, né? Que tipo de produto você deve ter dentro da loja, em que faixa de preço, em que volume. Então, são perguntas que têm um grau de complexidade relativamente grande, que se você entende, se você conhece, isso, né, traz para o seu domínio e você potencializa os resultados da sua loja. E a retaguarda. A gestão financeira é fundamental, apurar resultados, ter um bom DRE, fazer um fluxo de caixa projetado, porque a gente sabe que para vender, para ser competitivo, você tem que ter plano de pagamento. Plano de pagamento impacta no seu fluxo de caixa. Você vende, não recebeu, mas tem que pagar as contas, né? Tem que repor essa mercadoria, por aí afora. Como dar equilíbrio nisso? Esse é o desafio. Então, não adianta olhar para um lado se os outros estão desassistidos, estão descobertos. Então, por isso que é fundamental ter esses três lados. E a partir daí você tem, né, o seu talento, a sua expertise, a sua experiência, que vai agregar o seu negócio e fazer com que você consiga atingir os seus objetivos. Não é verdade? Para completar os recados, se você gosta de ouvir, tem muita gente que não sabe, a gente publica também nas principais plataformas de podcast, no Spotify, Deezer, Apple, Google. Entra na plataforma da sua preferência de podcast, né, e procura lá falando de loja que você vai encontrar a gente. Isso você pode ouvir também. Tem muita gente que gosta de ouvir no trânsito, ou então fazendo exercício na sua academia lá, bota o fone de ouvido e escuta a gente também. Beleza? Então é isso. Então vamos lá, vamos ao que interessa nesse momento. Eu disse para você como você dimensionar adequadamente o seu time de vendas. Parece uma pergunta óbvia demais. Nem tanto, nem tanto. Por que eu estou colocando isso? Porque muitas vezes eu vejo que o gestor, o lojista, se baseia simplesmente nos resultados de venda. Ah, quanto que eu estou vendendo? Ah, eu estou vendendo X. Estou vendendo 100 mil aqui. Eu gosto de fazer na base de 100, que fica mais fácil para a gente raciocinar, né? Ah, estou vendendo 100 mil aqui. Beleza, ok. Então eu tenho que ter no máximo 3 vendedores, porque eu pago a comissão, né? Com 3 vendedores, se eu dividir 100 mil por 3, vai dar 33 mil. Então é o mínimo que o vendedor, eu estou pagando aqui 4% de comissão sobre as vendas totais, né? Melina, eu não sei como é isso, mas eu não tenho que dar um fixo, mais comissão e tal. Se você quer entender melhor, né, dá uma olhada aqui eu vou pedir para colocar aqui sobre comissionamento, dá uma olhada lá que tem variações, tá? Você pode pagar só a comissão e dar uma retirada mínima garantida, como a gente costuma dizer, né? Mas não é o foco do nosso papo de hoje. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se você olhar só para a venda, não é? Que é um dado fundamental e importante, você pode tomar uma decisão errada. Eu estou vendendo 100 mil, então eu não posso ter mais do que 3 vendedores na loja, porque se eu tiver mais do que isso, eles não se pagam. O que ele vende, a hora que eu calcular a comissão, não atinge o piso. Aí eu tenho que inteirar o salário desse vendedor, dessa vendedora, porque tem vendedor demais dentro da loja, então eu tenho que reduzir o quadro para que eu
tenha uma equipe compatível com o faturamento da loja. Aí você começa a criar uma certa dificuldade. Tem as folgas, tem as faltas, tem férias, e aí começa, né? Às vezes a gente sabe os desafios acabam ficando gigantescos, né? Ok. Mas vamos lá, você está considerando só o faturamento e o atendimento não convertido em vendas? Quanto é o percentual disso? Quantos clientes estão entrando dentro da loja? Quantos clientes estão sem atendimento? Eu não sei. Então, é fundamental que você saiba, porque às vezes você está vendendo o que está vendendo, porque, vamos lá, vamos considerar cenários. Vamos admitir que a sua taxa de conversão, o que é a taxa de conversão? Da quantidade de clientes que entram dentro da sua loja, né? Quantos realmente compram e quantos saem sem comprar. Né? Entraram 100 clientes da minha loja nessa semana e eu fiz 30 vendas. Então quer dizer que a minha taxa de conversão está 30%. 70% dos clientes que entraram na minha loja não compraram. Não é? Por um motivo qualquer, não sei qual. Né? Enfim. Então, quando a gente começa a analisar, se a sua taxa de conversão é 30%, 40%, qual é a média do mercado? A média do mercado é em torno de 40% quando você efetivamente controla isso, tá? Faz um controle rigoroso, quantos clientes efetivamente estão entrando dentro da loja, a taxa de conversão é mais ou menos nesses níveis de 40%. Ok, então isso significa que já é normal que 60%, normal entre aspas, né? Normal se você não tem uma estratégia, se você não tem uma ferramenta, se você não está controlando, o número que vai dar mais ou menos é esse aí. Não é? Ok, então significa que você tem uma quantidade significativa de clientes que estão saindo sem comprar da sua loja. Às vezes eu começo a olhar e eu converso com o lojista traz esse argumento para mim. Mas, Emiliano, eu estou vendendo 100 mil nessa loja, se eu tiver mais do que 3 vendedores, eu vou ter que pagar, completar o salário, porque eles não se pagam, porque se eu dividir aqui 100 por 4, vai dar uma média de 25 mil para cada um, portanto, se eu tiver 4 vendedores, eles não vão se pagar. Né? Se eu dou 4% de comissão, 25 mil vai dar R$ 1.000, mas o piso aqui da categoria do sindicato é 1.800, então eu tenho que inteirar aqui, etc, etc. A gente ouve esse tipo de colocação, né? E aí, quando a gente vai analisar, ok, então primeiro, qual é a quantidade de clientes que está entrando na loja e a taxa de conversão? Depois você olha o ticket. Quando você começa a fazer esse tipo de análise, o que pode indicar? Pode indicar que, às vezes, com a equipe subdimensionada, o vendedor não perde tempo com o cliente. Por quê? Porque tem cliente esperando para ser atendido. Então, é um corre, né? Corre para lá, corre para cá e deixa o cliente aqui, vai atendendo, joga para o provador. Né? Às vezes tem que ir no estoque buscar uma opção que não tem ali no showroom. E aí? Né? E aí, porque tem gente aguardando ser atendido, o vendedor vai atendendo, não vai no estoque, não vai trazer outras opções, etc. e tal. Então, muitas vezes você vê que a venda está baixa, se você olhar só para a venda, desconsiderando esses fatores, como, por exemplo, o tempo médio de atendimento, você pode tomar uma decisão equivocada. Né? Achar que o teu problema é a equipe, não tem como você ampliar a equipe porque a venda está baixa. Sabe aquela história do ovo e da galinha? Né? Não tenho ovo porque não tenho galinha, não tenho galinha porque não tenho ovo. Então, eu preciso quebrar esse ciclo. Como que você faz isso? Você tem que monitorar, você tem que medir. Uma das perguntas que eu faço, a primeira é a taxa de conversão. Essa é básica, né? Como é que está a sua taxa de conversão? Como é que eu faço? Tem que medir. Segundo, qual é o tempo médio de atendimento do seu vendedor em relação a cada cliente que atende? É fundamental você atender, você monitorar esse atendimento, porque é comum às vezes você chegar e você ver que o vendedor não está perdendo tempo com o cliente. Por quê? Porque ele está esperando. Né? Então ele não vende, mal atende. Existe uma distância muito grande entre atender e vender. Atender é se disponibilizar, né? Se colocar aí disponível para buscar atender as necessidades do cliente. Isso é atender, né? Não é a influência, não é fazer executar o processo, todo um protocolo de venda, né? A abordagem, iniciar um processo de sondagem, interagir com esse cliente, entender não o que ele quer, mas por que ele quer, o que ele valoriza no produto, né? O que ele espera encontrar no produto, qual é a expectativa que ele tem, para que eu indique os produtos mais adequados.
Às vezes o cliente chega procurando um produto, mas ele mesmo diz o que ele pretende usar, como, onde, etc. E tal. E você tem outras opções mais interessantes que apresenta para o cliente e ele se encanta. Nossa, que legal, não conheci isso aqui, adorei, etc. E tal. Né? E às vezes você complementa a venda, supera a expectativa a partir de um vendedor, de uma vendedora que domina o processo de venda, que tem condições de trabalhar o cliente dentro da loja. Concorda comigo? Agora, se você está na correria, como fazer isso? Não dá nem para exigir, nem cobrar isso da equipe, porque é impossível. Não é? E como que isso acontece? Porque você está dimensionando inadequadamente, porque não monitora. Né? Então é importante saber quantos clientes entraram, quantos saíram sem comprar, ou seja, a sua taxa de conversão, qual é o tempo médio de atendimento e depois o ticket. A gente sabe que quando você tem um vendedor, uma vendedora trabalhando o cliente, o ticket sobe, ou seja, o aproveitamento do cliente que já entrou dentro da sua loja, escolheu a sua loja, deu preferência para a sua loja, e às vezes a gente, né, você puxa o PU, o que é PU? Venda com peça única. Né? Você puxa lá 70% da venda um item, um item, um item, ou seja, não tá se fazendo a venda complementar, a venda adicional, não se trabalha isso. Por quê? Porque o cliente decidiu levar, solta o cliente e corre. Percebe o que eu estou dizendo? Então, como resolver isso? Esses são alguns dos indicadores que você precisa monitorar e a partir deles você dimensiona adequadamente e potencializa os resultados da sua loja. É impressionante como a gente modifica resultado de loja a partir do momento que você toma as decisões corretas, embasado naquilo que os relatórios estão apontando. Tem que tomar muito cuidado para você não tomar decisões erradas. E isso acaba impactando no seu negócio. Eu já vi loja que fechou, porque não era produtiva, não se pagava, o lojista não suportou tanto tempo tendo que sustentar o negócio e quando você vai olhar, é lamentável, decisões equivocadas, falta de indicadores, não sabia o que fazer para melhorar os resultados da loja. Né? E Melino, como é que eu faço? Acesse listavez.com, listavez.com, tá? Presta atenção no endereço, é esse aqui. E entre em contato com eles e peça uma demonstração. Eu quero saber como é que funciona. Não é? Eu quero controlar, eu quero saber. Veja bem, eu só estou falando aqui em dimensionamento de equipe, mas existe uma série de outros impactos que são fundamentais. Quer ver um exemplo? Quanto tempo o seu vendedor passa alocado na atividade de vendas? Como assim? Pois é, o vendedor repõe sessão, o vendedor tem momentos de treinamento, o vendedor tem que fazer vitrine, o vendedor tem uma série de atividades, tem uns intervalos, tem um lanche, etc, etc. E aí você, quando tira um relatório, não é? Quando você olha para uma equipe de vendas, eu pergunto assim, quanto tempo essa equipe passou alocada para venda? Ah, eu não controlo isso. E aí, às vezes pode dar o efeito contrário. A equipe está inchada, por quê? Porque um mau alocamento dos vendedores faz com que você não tenha vendedor disponível para vender, e aí você tem que botar mais gente dentro da loja. Percebe o que eu estou dizendo? Então, às vezes você erra para mais, às vezes você erra para menos. Então, o que está faltando aí? Indicadores para apontar para você, para que você tome as decisões corretas. Olha, eu estou alocando o vendedor de maneira errada durante o. Né? Como que você sabe disso? Se você tiver um sistema simples de controlar, de implantar, que você coloca na loja, e que o time vai entender que aquilo vai ajudar a vender muito mais, a performar muito melhor, nossa, você transforma os resultados da sua loja usando a ferramenta correta. Eu recomendo você faça isso. É poderoso quando você tem a informação adequada, quando você tem a ferramenta correta. Eu sempre digo isso, você pede para alguém colocar um prego numa madeira. Não é? Se a pessoa não tem um martelo e não sabe usar o martelo, ela vai pegar o sapato para pregar, ela vai estragar o sapato, o prego não entra, vira uma confusão e não consegue entregar um resultado de qualidade. Concorda comigo? Por quê? Porque precisa ter a ferramenta adequada e saber usar a ferramenta. É isso aí. Se você tem, né, sabe o que quer, tem a ferramenta correta e sabe utilizar a ferramenta com habilidade, o resultado é óbvio que vai ser de alto nível. Concorda comigo? Então é isso. Use as ferramentas adequadas que você vai potencializar os seus resultados. E isso, nesse cenário de alta competição, é o que vai diferenciar o seu negócio e garantir a crescimento, garantir não só a sobrevivência, como o crescimento, a expansão dos seus negócios. Então é isso. Esse é o caminho, não tem alternativa. Se a gente vai só no olho, a probabilidade de você errar é gigantesca.
Enfim, então é isso. Faça isso, entre em contato aqui, listavez.com, fala que você viu aqui comigo. Olha, o Hermelino falou que para você fazer uma demonstração para mim, como é que fica, como é que eu uso na minha loja, quanto custa isso, que resultado que vai me propor, enfim, é por aí. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí, sucesso e um grande abraço.